Questão 6. Um retângulo tem 24 centímetros quadrados de área e 20 centímetros de perímetro. Aí determine suas dimensões. Vamos lá. Pessoal, o retângulo, né? O retângulo ele tem base e ele tem altura. Se isso aqui eu estou chamando de B, eu também posso chamar esse aqui de B. Se esse aqui é H, eu posso chamar esse outro lado de H também, né? A questão disse que, deu duas informações, que a área desse retângulo dá 24 centímetros, então eu poderia escrever assim, ó, que a gente sabe que a área é base vezes altura, né? Então, eu posso escrever que esse base vezes altura, B vezes H, dá os 24 centímetros que a questão disse, né? A área dá 24 centímetros, base vezes altura. E a questão também diz que o perímetro dá 20. Aí o que é mesmo perímetro? É a soma de todos os lados. Se tu pegar B, mais esse B, mais esse H, mais esse H, tudo isso é para dar 20. E a gente pode simplificar isso aqui, ó, porque B mais B é 2B. H mais H é 2H. Tá certo? Então a gente tem essas duas expressões aqui, ó. B vezes H dá 24, que isso aqui significa a área do retângulo vale 24 e o perímetro vale 20. A gente tem essas duas expressões. O que a gente pode fazer para utilizar elas aqui? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode isolar, por exemplo, o B aqui. Aí ficaria assim, ó, deixando o B sozinho. Esse H que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, ele ficaria aqui, ó, H. E aí, fazendo isso, eu tenho o valor de B. Eu tenho uma expressão para usar no lugar de B. 24 dividido para H. Estão entendendo? E aí, tendo essa expressão para substituir B, eu posso colocar ela aqui. E aí vai ficar assim, ó, 2B... 2 vezes esse valorzinho aqui que B vale, ó, 24 dividido para H. Aí, mais 2H igual a 20. Entenderam essa jogada? Eu isolei aqui o B, e aí eu tive uma expressão para ela, e substituí, no lugar desse B que eu tinha aqui na outra equação, eu coloquei o valor que eu tinha para ele, ó. Tá certo? E aí ficou dessa forma. E a gente vai ter que manipular isso, e a gente vai acabar descobrindo quem é o H. Porque o H aqui é a nossa única incógnita, né? Então, vamos lá. Ó. 2 vezes 24 fica 48 sobre H. Mais 2H igual a 20. Gente, aqui, ó, nesse primeiro membro, a gente tem uma soma, sendo que a gente tem uma fração. O que a gente faz quando a gente tem uma soma de fração, ou a gente tem uma soma e um desses números é uma fração? A gente tem que tirar o MMC. Encontrar um denominador para ficar em todas as expressões que você tiver. Então, nesse caso aqui, como só é o H, então ele vai ter que ser o denominador de tudo. Aí, qual é a regrinha das frações? Pega esse e divide por esse. Lembrando que aqui é como se fosse 1, tá certo? H dividido para H. Gente, se eu tenho 5 dividido para 5, dá 1. Então, H dividido para H, 1. Aí, 1 vezes 48, 48. Mais, eu estou repetindo, H dividido para 1 é H. Né? Se eu tenho 5 dividido para 1, é 5. H dividido para 1, H. H vezes 2H. Gente, eu vou escrever bem aqui, ó. H vezes 2H. Aqui é como se fosse 1 H. 1 vezes 2 é 2. E H vezes H... Como é que a gente resolve? Repete a letrinha e soma os expoentes, né? Então, fica 1 mais 1, 2. Fica 2H ao quadrado, tá certo? Vou apagar aqui. Então, fica 2H ao quadrado. Igual, ó, tô repetindo, ao 20, tá certo? Gente, aí olha só, como tudo aqui tem o mesmo denominador que H, então eu posso pegar esse H que é divisível, né, tá aqui como um fator de divisão, e jogar para o outro lado multiplicando. Se ele está aqui dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Aí fica o 48 mais o 2H ao quadrado sozinhos, e esse H vem para cá multiplicando. 20 vezes H fica 20H, tá certo?
Aí, olha só, pessoal. Eu tenho aqui um H ao quadrado e eu tenho aqui o H de potência 1 mesmo, certo? Então, nesse caso, a gente tem aqui uma equação do segundo grau. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 20H e trazer para cá e igualar a zero, porque é assim que fica a equação do segundo grau, né? Vai ficar assim, ó, 48 mais 2H ao quadrado. Esse 20H vem para cá, menos 20H, e ficou zero do outro lado, né? Ficou ninguém, ficou nada. Ó, pessoal, eu vou reescrever isso aqui, porque eu tenho certeza que vocês costumam ver a equação do segundo grau da seguinte maneira. Primeiro, vocês gostam de ver a letrinha que está ao quadrado, né, na frente. Depois, vocês gostam de ver só a letrinha. E por último, a gente sempre vê o número, né? Ó. Pronto. Só para melhorar aqui a visualização de vocês. Isso aqui, galera, é uma equação do segundo grau que vocês muito estudaram no 9º ano do ensino fundamental e também no 1º ano do ensino médio, tá certo? A gente vai resolver através da fórmula de Bhaskara, podemos usar. E aí a gente vai descobrir quanto que vale H, tá certo? Eu vou usar aqui uma jogada antes de usar a fórmula de Bhaskara. Eu vou simplificar essa equação, porque eu estou vendo que 2, 20 e 48 são múltiplos de 2, então eu vou simplificar. Eu vou dividir tudo por 2. 2H ao quadrado dividido por 2 fica só 1H ao quadrado. Menos 20H dividido por 2 fica menos 10H, né? O 48 dividido por 2 fica 24. O 0 dividido por 2 continua sendo 0. Eu fiz isso para os números ficarem pequenos. E aí eu vou usar isso aqui, tá certo? Como é a mesma fórmula de Bhaskara? A gente primeiro faz o delta da fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. Aí lembrando, vamos ver se vocês lembram. Quem é A mesmo? Aqui, ó, vamos primeiro identificar quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A? É o número que está do lado da letrinha ao quadrado. Nesse caso é 1. Quem é B? É o número que está do lado da letrinha, que não é ao quadrado. No caso é o menos 10. Quem é C? É o número que está sozinho, 24. Então vamos aqui, ó. B ao quadrado, menos 10 ao quadrado. Aí menos 4 vezes o A, que é 1. Gente, se é vezes 1, eu nem preciso escrever, não é verdade? Porque tudo vezes 1 é o tudo. Então não vou escrever. Aí vezes C, 24. Aí vai ficar assim, ó. Menos 10 ao quadrado, gente, menos 10 ao quadrado é 100, né? Aí, ó, menos vezes mais, menos, 4 vezes 24 dá exatamente 96, né? 24 mais 24, 48, e 48 mais 48 é 96. E aí a gente descobriu aqui que o nosso delta vale 4, tá certo? Agora vamos para a fórmula de Bhaskara mesmo. A fórmula de Bhaskara, vocês lembram? No caso aqui a gente está trabalhando com H. Vai ficar menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Não é assim? Vocês lembram? Aí vamos lá, ó. Menos. Quem é B? B é menos 10. Então eu venho aqui e escrevo menos 10. Aí mais ou menos. A raiz de delta é 4. Dividido por 2A, e A eu sei que é 1. Vamos ajeitar aqui, ó. Menos vezes menos é mais. Então fica só o 10 positivo, né? Aí fica mais ou menos. Gente, raiz quadrada de 4 é 2. Dividido para 2 vezes 1 é 2 também. Aí aqui, ó, a gente vai ter aquele x1 e x2, né, que a gente fazia no ensino fundamental. Nesse caso eu vou chamar de H1 e H2. Aí vamos aqui, ó. O H1 vai ser 10 mais o 2, dividido para 2, tá certo? E o H2 vai ser o 10 menos o 2, dividido para 2, né? A gente faz x1 e x2 por conta desses dois sinais aqui. Um x fica com o mais, o outro x fica com o menos. Aí vamos resolver, ó. 10 mais 2, 12. Dividido para 2. E aí 12 dividido para 2 é 6. Olha, já achamos um valor para a altura. 10 menos 2 é 8 dividido para 2. 8 dividido para 2 é 4. Gente, a altura pode ser o 6 ou pode ser o 4.
quando a gente para pensar no retângulo, se eu digo aqui que a base, se eu digo aqui que a altura é 4, por exemplo, concorda comigo que obrigatoriamente a base tem que ser 6, não é? Porque, ó, a área do retângulo é base vezes a altura. Se um der 4, o outro tem que ser 6. Né? Ó, por exemplo, aqui, ó, vamos utilizar essa expressão que a gente tinha isolado. Ó. Se a gente disser que a altura é 4, a base vai ficar, ó, substituindo aqui a altura por 4. 24 dividido para 4 é 6. Tá certo? Então, esses são os dois valores que a gente estava procurando. Ó, 4 e 6. Tá bom?